falar sobre o efeito das emoções nas nossas vidas e parece-me um assunto muito útil, porque no nosso dia-a-dia nós lidamos com um conjunto de sentimentos e situações que têm o poder de destabilizar, desorganizar o nosso psiquismo, atormentar as nossas emoções e influenciar negativamente a nossa jornada evolutiva. Mas, do mesmo modo que influencia negativamente, também pode influenciar positivamente. E é aqui que eu gostaria de conseguir passar esta mensagem, porque tudo depende do modo como nós encaramos e do modo como nós reagimos a determinadas emoções que nós sentimos. Para preparar este trabalho, eu recorri ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao Livro dos Espíritos, ao Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Manuela Francisco Canto Xavier, e a 2 dos livros da série psicológica de Joana de Ângeles. Para quem não sabe, Joana de Ângeles é a mentora de Divaldo Pereira Franco, que é um grande médium, e ela tem a chamada série psicológica, tem uma série de livros em que ela se dedica muito à parte emocional, à parte das emoções, à parte psicológica. E, ao preparar este tema, eu revi-me em todas estas emoções, eu consegui-me sempre rever em qualquer uma destas situações. E de modo a que diminuir o meu cunho pessoal, digamos assim, neste trabalho, e de modo a partilhar as ideias consolidadas da visão espírita sobre os sentimentos e as emoções, as obras da Joana de Ângeles são, sem sombra de dúvida, uma grande ajuda. E, às vezes, estas emoções que todos nós sentimos, que vamos ver que elas não só existem, como são necessárias. E todas elas têm um papel bom e um papel importante na nossa jornada. As ações que decorrem destas emoções, muitas vezes ou inibem-nos e paralisam-nos e ficamos sem conseguir reagir adequadamente, outras vezes incentivam-nos e conseguimos até produzir bons frutos e conseguimos lidar bem. E vamos falar então hoje sobre a raiva, a tristeza, o medo, a alegria e o amor. E os aspectos bons ou menos bons que desencadeiam na nossa saúde. Na nossa saúde física e na saúde mental. Os aspectos positivos, quando nós gerimos as nossas emoções de uma maneira equilibrada e serena, conseguimos ter um equilíbrio e sereno do nosso sistema nervoso central, do nosso aspecto físico e até mesmo da parte mental. Já se sabe que isto permite que nós também vamos desenvolvendo algumas virtudes. Cada vez mais, à medida que vamos evoluindo, vamos vivendo, vamos aprendendo, vamos amadurecendo, vamos sendo capazes de amar mais, vamos ser capazes de ter menos ressentimento, vamos sendo capazes de olhar para trás e dizer, sim senhor, eu já ultrapassei uma série de coisas e consigo lidar melhor com as emoções. Pelo aspecto negativo, quando por vezes nós não estamos preparados, quando por vezes nós há pessoas mais impulsivas, o que é que acontece? Pode haver e a coisa pode descambar e haver desequilíbrios mentais, físicos e muitas vezes tem que se recorrer à medicina para sermos devidamente medicados. Alerto, e acho que é importante referir, para o fenómeno da medicalização da dor. Não há ansiolítico que resolva o nosso problema. A Ana Luísa falou aqui na questão dos nossos problemas, somos nós que os resolvemos. Todos nós temos
contra tempos, todos nós temos desafios, porque não há vida sem haver obstáculos, digamos assim, que nós temos que ultrapassar. E os medicamentos não nos fazem resolver os nossos problemas. Quando é preciso, mas quando não é, façamos nós um esforço. A doutrina espírita, o que é que nos diz acerca desta gestão destas emoções? Ela não proíbe nada, ela não condena nada. A doutrina espírita apenas nos esclarece de um modo muito racional, muito claro e transparente da responsabilidade que todos nós temos. Do modo como como queremos refletir sobre quem somos e na importância do nosso autoconhecimento e da nossa evolução. E só nós é que podemos facilitar isto. E a doutrina espírita chama-nos a atenção. Nós somos responsáveis por gerir o nosso dia-a-dia. E, a título comparativo, vamos falar, estou a falar de gerir as emoções de um modo equilibrado, vou comparar a um rio. Quando um rio flui normalmente, ele tem os seus nutrientes que oferece à natureza, que oferece aos animais, que oferece às pessoas e gera vida e abundância nas suas margens. Mas se aquele rio encontra um obstáculo, o que é que vai acontecer? Vai haver uma zona onde vai haver uma enchente, vai haver morte na natureza, vai haver morte nos animais, enquanto que a outra zona que está além do obstáculo vai haver seca. Portanto, vai haver também desequilíbrio, vai haver morte de alguma natureza, de alguns animais. E assim é um modo de comparação que eu encontrei para o modo como as nossas emoções, o que acontece connosco quando estão a fluir. Primeiro de tudo, existe sempre, porque nós vivenciamos as emoções, reagimos e agimos perante as emoções e muitas vezes não nos apercebemos. Primeiro de tudo, há um estímulo. Um estímulo é uma causa. Algo que vai ter um efeito, vai nos dar uma emoção. E depois, consequentemente, nós vamos reagir. E então, vamos falar daquelas emoções que a sua gestão tem um maior impacto na evolução do espírito. Vamos começar pela raiva. Vamos começar pelo menos bom, ou aquilo que a gente... Vamos ver, no fim, os aspectos positivos que este sentimento também tem. Quando nós falamos em raiva, vai desde a contrariedade até a ira. Pronto. Estamos aqui a falar da raiva porque não encontro outro termo para designar esta emoção, embora as intensidades variam muito. E então vamos falar nela. Frequentemente ela é uma emoção demolidora e que nós não gostamos de sentir. Ninguém gosta de sentir aquele desequilíbrio, não é? De sentir aquele impulso. E Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, ele tem um capítulo 3, que é a raiva, e ela diz-nos que a raiva é um sentimento que se exterioriza quando o ego se sente ferido, libertando esse abominável adversário que destrói a paz do indivíduo. Depois ela continua e diz-nos que o ser humano, além dessa conduta, agride antes por medo de ser agredido, evitando raciocinar a atitude, sustentando a sua superioridade sobre o outro, aquele a quem atribui o perigo. E ela diz que o círculo da raiva é vicioso porque o indivíduo adapta-se àquele modo, não é?
passa a gerar um comportamento agressivo e muitas vezes passa a ser uma pessoa com uma postura sempre de mau humor. Portanto, a raiva acaba por ser sempre um movimento de violência, mesmo que seja uma briga interna, de separação, onde há desentendimento, onde há raiva, não há união. No entanto, ela é um elemento sinalizador interior que todos nós temos, que tem a ver com a nossa frustração. Tem a ver com a frustração dos nossos interesses, dos nossos desejos, dos nossos projetos. Sempre que estivermos frustrados, podemos ter uma maior ou menor frustração porque não estamos a conseguir aquilo que efetivamente queremos. E o que é que acontece quando nós negamos a raiva? Porque muitas vezes sentimos aqui, mas nem sequer quero pensar nisso, isto vai passar, e nós não olhamos. Ou pensamos nós que basta não olhar para a coisa não existir, não é? Pronto. E quando negamos a sua existência, é quando nós não olhamos para as nossas frustrações. E então vão-se acumulando situações não resolvidas, mais situações não resolvidas, e transformam-se em rancor e em mágoa. E esse rancor e essa mágoa vai ficar lá latente. Pode ser por anos. Ela não desapareceu. Porquê? Porque não houve perdão. Ou não houve auto-perdão. Mas ela está lá. E vai chegar uma altura em que ela vai encontrar uma situação em que ela vai disputar. Muito rapidamente, também um exemplo que tem a ver com isto, com esta situação de não olhar para a existência de uma mágoa, é uma história de uma senhora já bastante idosa e que estava a chorar e que estava a desabafar com o seu genro e começou a contar ofensas que tinha do seu marido. E foi contando e o genro ficou assim perplexo e disse: "Oh, minha sogra, eu quase que não conheço, não estou a ver meu sogro fazer isso. Eu nunca vi, quase que não. Isto não é aquilo que está a dizer, parece que não sai daquela pessoa, que é o meu sogro." E ela diz: "Pois é, meu filho, tu és o nosso genro há 20 anos e isto já lá tem 30 anos. Portanto, o que é que se passou aqui? Aquilo que não é raro, que é não houve perdão." E quando chegou uma altura, aquela senhora estava mais triste por qualquer motivo e lá veio aquela mágoa toda à de cima. Portanto, não basta nós não olharmos para que as coisas se resolvam. E, quer nós queiramos, quer não, a mágoa, o rancor, são feridas. A diferença é que, se nós olharmos para elas, isso pode ser doloroso, não é? É doloroso às vezes nós pararmos para pensar e dizer assim: bom, eu agi mal, como é que eu da próxima vez tenho que agir? Isso às vezes pode custar. Mas é como as feridas, ou nós cuidamos delas e elas podem até arder e ser mais dolorosas durante o tratamento, mas depois cicatrizam. E aquele que diz assim: eu perdoo, mas não esqueço. Nem tem que esquecer, porque ele não tem amnésia. Ele perdoou. Ainda bem que se lembra que perdoou. Isso é bom sinal. Não é pelo facto de nós perdoarmos que aquilo se passou uma borracha sobre aquilo. Aconteceu, mas houve o perdão. Trabalhou-se nesse sentido. Engolir em seco. Quantas vezes, não é? Tal sapo que se engole. Quantas vezes nós, uma situação que nos dá azia, que dá refluxo, até parece que a digestão não faz bem, e até a gente às vezes diz assim: parece que levei mesmo um soco na boca do estômago. Nunca ninguém vivenciou isto. Pronto. E porquê? O chakra solar das emoções é aqui na região abdominal e tem consequência direta com os órgãos digestivos, com o estômago, com o pâncreas, com a vesícula biliar, com o baço, com o sistema nervoso vegetativo. Diz respeito ao nosso apetite, mas também da forma como digerimos os alimentos e digerimos as nossas emoções. E entre estas alterações fisiológicas
desencadeadas pela raiva, temos a libertação da adrenalina, que é um hormônio que é libertada pelas glândulas suprarrenais e que entra na corrente sanguínea. Todos nós já sentimos, basta irmos andar na rua e de repente um cão vem disparar a nós. Quando demos por nós, temos a correr mais do que se calhar jogávamos, conseguíamos. Portanto, é aquela descarga de adrenalina que provoca este sentimento. E o que é que a adrenalina na corrente sanguínea faz? Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, aumenta a tensão arterial, dá suores, dá má disposição. Portanto, e potencia com aquele mal-estar atitudes agressivas da nossa parte. Então, a boa notícia, no meio disto tudo, é que nós sabemos e percebemos o funcionamento de todo este mecanismo. E na nossa jornada evolutiva, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar ao patamar que Jesus chegou. Ele, nesta trajetória na Terra, ele exemplificou o tratar com amor. Ele nunca condenou, nunca apontou o dedo àquele que tinha raiva ou àquele que tinha sentimentos ainda mais primários. Assim, ele é o nosso exemplo e nós para lá caminhamos. Portanto, é importante sempre que tivermos este ressentimento, tomar cuidado para não deixar destilhar aquela toxicidade, porque muitas vezes só damos valor à saúde quando a perdemos, não é? E quando vamos ao médico e chegamos a casa e dizemos, o médico diz que eu não posso enervar. Não há ninguém que não tenha os ditos problemas ou os desafios, não é? Todos nós, de uma maneira ou de outra, temos situações na nossa vida que as temos que ultrapassar. Ora, o modo como as ultrapassamos, a doutrina espírita dá-nos ferramentas para isso. Nós já sabemos como é que as coisas... nós, ao percebermos a lei da causa e efeito, percebemos perfeitamente bem o que é que vai facilitar a nossa evolução. Mas como é que nós lidamos com isto? Nós estamos aqui a falar e até parece que é tudo muito fácil, mas quando a coisa aperta, como é que é? Então, Joana de Anjos, no mesmo livro, Conflitos Existenciais, tem um ponto que é terapia para a raiva. Eu tirei só alguns tópicos, que é, sempre que invadido pelo desequilíbrio dessa natureza, reserve-se a coragem de adiar decisões, de responder para esclarecer e discutir em nome da autodefesa. Depois, por isso, se diz que nós não devemos prometer nada quando estamos desequilibrados, nem muito alegres, nem com raiva. Outro conselho que ela nos dá é silêncio diante da circunstância perturbadora, não se permitindo a invasão de petardos mentais deferidos pelo opositor. Nós sabemos que as nossas sintonias espirituais são de acordo com aquilo que nós desejamos. Nós sabemos que Jesus disse, ajuda-te, pedi e obtereis, mas também nos disse, ajuda-te que o céu te ajudará. Somos nós que temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque senão isto também pode contribuir para as depressões. Outro conselho é, nós devemos cultivar o hábito de considerar-se uma pessoa portadora de virtudes e de defeitos, plausíveis de serem corrigidos. É para isso mesmo que nós estamos. Todos nós temos virtudes, todos nós temos os nossos defeitos, mas também nos vamos corrigindo, não é? A terapia da prece e da meditação, diz-nos ela,
constitui um salutar recurso para o controle das emoções, para o reabastecimento das energias e serenar o sistema nervoso central. Ora, estas terças-feiras que nós temos, estamos gratos por ter esta oportunidade de termos um centro espírita. Desde que entramos, quando nós dizemos, atenção, vamos serenar as nossas mentes, desligar o telemóvel, esquecer os problemas que estão lá fora, o estarmos atentos ao Evangelho, às palestras e no momento de passe. Lembra-me, Carla? No momento de passe, que é muito importante nós estarmos atentos, estarmos abertos com uma boa sintonia, de modo a nos sintonizarmos com o anjo da guarda e não é estarmos a receber o passe e a pensar naquilo que não está bem. Portanto, consigamos nós, pelo lado positivo, aproveitar todo este tempo, mas atenção, do mesmo modo que é agradecer a água fluidificada que nós temos, é nós, quando sairmos daqui, mantermos a harmonia, tentarmos manter o lado positivo sempre na gestão das nossas emoções. Ela também nos diz que as boas leituras enriquecem as ideias, a mente com ideias otimistas. É verdade. E muitas vezes, se nós não temos tempo para ler, podemos pôr no YouTube e ouvirmos. Há audiolivros. Portanto, o tempo já não é tanto a desculpa porque não consigo ler. Quem gosta efetivamente de aprender e de ouvir algo que seja edificante com a internet, podemos. Portanto, somos nós que escolhemos trabalhar a nossa forma íntima e seguir em frente, para isso praticando os ensinamentos que estão no maior compêndio terapêutico que nós temos conhecimento, que é o Evangelho de Jesus. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem as passagens e tem os comentários à luz da doutrina espírita. E tudo faz sentido. Portanto, a boa notícia é que a raiva é produtiva, desde que a gente queira aprender com ela, que queiramos pensar, que queiramos perceber o que é que a desencadeou, perdoar-nos ou perdoar o outro. Ela tem utilidade? Tem. Qual é a utilidade dela? O nosso autoconhecimento, que é essencial. Pode ser doloroso, como eu disse há bocadinho, mas é necessário a gente parar para pensar naquela dor, que ela é nossa. Nós não podemos incutir responsabilidades na nossa dor ao outro. E, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade superior qual é o meio mais prático para o homem, nesta vida, resistir ao mal. E o Espírito, Santo Agostinho, responde: um sábio da antiguidade falou disso, conhece-te a ti mesmo. E Kardec diz: nós sabemos a teoria, nós conhecemos tudo isso, mas como é que, de um modo prático, nós conseguimos precisamente conhecer-se a si mesmo? Qual é o meio de conseguir? E Santo Agostinho respondeu: fazei como eu fazia quando vivia na terra. No fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizer e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tiver um motivo para se queixar. Realmente, no fim do dia, com um bocadinho nós conseguimos fazer esta autoanálise, não é? Ele ainda nos disse que foi assim que ele chegou a conhecer-se e a ver o que é que em si precisava de melhorar. E ele ainda nos diz que quem, todos os dias à noite, reviver mentalmente todas as suas ações e pedir ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. E diz-nos ele: crede-me, Deus o assistirá. E ainda, se nós nos perguntarmos, assim de repente,
Se Deus nos chamar agora, se nós morrermos agora, terei de temer alguém no plano espiritual quando entrar de novo no plano espiritual, onde não se pode ocultar nada. Portanto, é benéfico nós pararmos para pensar e nós também, quando nos vemos que certos problemas vêm, a gente se conseguir já precaver e gerir-los de outra maneira. Relativamente ao medo, passamos da raiva, vamos para o medo, e Joana de Ângeles diz-nos que o medo tem origem em dois fatores, os fatores internos e externos. Os internos têm a ver com problemas de natureza espiritual que ficaram por regularizar noutras reencarnações. Os fatores de natureza externa ou exógenos podem ter problemas, podem ter origem nesta reencarnação, problemas de infância que não se foram resolvidos, pode ser de bullying, relacionamentos agressivos na família, no local de trabalho, os apavorantes fenómenos da natureza que pouco a pouco varrem o planeta, as guerras, tudo isto nos mostra que efetivamente a Terra está a passar pelas suas dores de parto. Porque a Terra é um planeta em regeneração. E o medo desencadeia também aspectos bastante positivos. E vamos agarrar à parte positiva. E faz com que a gente evite certas situações. Nunca viram, por exemplo, algum estudante que vai ter um exame e não se prepara devidamente e na véspera à noite ou antes de ir para o estabelecimento de ensino desencadeia uma crise de pânico porque não está devidamente preparado? Antes, o que é que acontece? E por outro lado, há aquelas pessoas, aqueles que não estudaram, mas que vão, olha, seja o que for. Pronto. Qual é a grande lição e a grande oportunidade que o medo nos dá? Nós pararmos para pensar, então, da próxima vez, o que é que eu tenho que fazer para não ter estas crises? Para não ter este receio que tanto me aflige? Para não dar estes suores, não dar estas insónias? O que é que eu tenho que fazer? Tenho que estudar com antecedência. Eu estou a dar o exemplo da prova, como pode ser um outro exemplo qualquer, não é? Entretanto, há aquelas pessoas que agem destemidamente, inconscientemente, são suicidas porque a coisa não vai correr bem. E há aquele corajoso, tem medo, mas pensa, planeia, avança, não paralisa. E vai avançando. Como eu falei nos ataques de pânico, é a situação que é o excesso de medo. E a doutrina espírita explica-nos que tem a ver com, nós já falámos, de situações de reencarnações pretéritas. E porquê é que nós não nos lembramos? Porque Deus, na sua misericórdia, nos pôs um véu de esquecimento sobre aquilo, sobre o nosso presente, porque, caso contrário, isso traria grandes inconvenientes e iria, certamente, fazer com que nós não alcançássemos os objetivos para os quais nos propusemos a vir nesta reencarnação. Então, relativamente ao medo, é uma questão, muitas vezes é preciso terapia, sim senhor, e as terapias existem. O medo tem um papel útil na nossa vida. Passamos para a tristeza, que é pouco compreendida, é uma emoção diferente e muitas vezes tem um papel também muito positivo na nossa vida. Só que a tristeza parece que não é bem aceite. Nunca vos aconteceu dizerem, não, ouve lá, estás com essa cara, estás mal disposta, porque não gosto de ver triste assim, mas não queres dizer o que é que se passa, mas anima-te, porque efetivamente nós não gostamos de ver ninguém triste, mas a tristeza, desde que não seja com lamúrias, desde que não seja por
por situações graves e até mesmo de depressão e doença, a tristeza é boa. Em nós tem um papel muito bom. E Joana D'Angeles, no livro Atitudes Renováveis, vejam só, ela diz-nos que a tristeza não é o inverso da alegria, mas a sua ausência momentânea. A tristeza, porém, é um fenómeno natural que ocorre em todas as pessoas, mesmo aquelas que já viveram situações de extraordinária alegria. E pode a tristeza ser considerada uma pausa para a compreensão da nossa existência, naquilo que estamos a fazer. Portanto, é interessante este aspecto que a tristeza não tem que ser estigmatizada. Portanto, é algo que nos permite organizar as ideias, organizar os nossos sentimentos a respeito da nossa vida, dos caminhos que nós temos que trilhar com disciplina. Fisiologicamente, a tristeza afeta o nosso organismo negativamente, altera o apetite, diminui o nosso sistema imunitário, tira-nos o sono, ficamos mais propensos a infecções, temos dificuldade na concentração. E, atenção, é aqui nesta altura que os espíritos inferiores nos influenciam. E nós sabemos bem, e no livro dos espíritos está bem descrito, a influência que os espíritos têm na nossa vida. Muitas vezes são eles que nos conduzem. E quando nós estamos tristes, quando nós estamos a entrar em depressão, portanto, isto é uma porta aberta para que as coisas evoluam para uma depressão e para uma tristeza que passa a ser praticamente permanente naquelas pessoas. Mas, por outro lado, atentamente, vigiai e orai, a tristeza é calma, serve para nós nos irmos orientando e levando em frente as nossas tarefas. Nós sabemos que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis e que aquilo que com aquilo que nós nos deparamos são oportunidades e são desafios que nós temos. Depois passamos para a alegria. Passa a tristeza, entramos na alegria, que nós consideramos muito positiva. E efetivamente, a alegria beneficia-nos muito. Aumenta a capacidade, fortalece o nosso sistema imunitário, é contagiante. Quem cativa a alegria está a cultivar bons relacionamentos, está a cultivar o bem até mesmo para aqueles que nos rodeiam. No entanto, atenção, ser alegre não representa que é uma vida isenta de preocupações ou de problemas, posto que a tristeza é um estado de espírito e a alegria é baseada na certeza do dever cumprido, certo? Nós, para estarmos alegres e estarmos bem, é um modo de vida. Ao entendermos a lei da causa e efeito, é possível compreender que a alegria gera otimismo, gera coragem para superar os desafios. Ninguém pode viver também em alegria permanente, isso não existe, como é óbvio. Então é importante que de vez em quando a gente vá ao baú das nossas emoções, faça uma limpeza e que consigamos que a gratidão seja superior à crítica. Depois passamos para o amor, que permite a libertação das energias que guiam a nossa ação na produção do bem e que permite o nosso equilíbrio. E que permite o desenvolvimento das virtudes que permitem o nosso crescimento. Diz o mandamento maior: amai ao próximo como a si mesmo.
Mas atenção, entendamos bem o teor deste mandamento. Não é amar as virtudes do outro, mais do que amar a ele. É amá-lo da maneira como nós o encontramos no caminho, com as suas virtudes e com os seus defeitos. Porque muitas vezes nós amamos o próximo porque até as virtudes vão de acordo com aquilo, com os meus pensamentos e até me dá jeito aquelas virtudes que ele tem. Do mesmo modo que o que nos incomoda é o mal que existe em determinada pessoa, não é aquela pessoa em si. Mas nós sabemos que não são os sãos que necessitam de médico, certo? E aqui, quando se fala neste mandamento do amar ao próximo e no amor, é independentemente da religião, é independentemente da nação, é na humanidade inteira. Depois, em jeito de conclusão, como espíritos imortais que nós somos capazes de dosear da melhor forma possível as nossas emoções, as nossas paixões. Caso tenhamos dúvidas, como é que devemos agir para concluirmos a presença dos benfeitores espirituais, para nos ajudarem a tomar, com o uso do nosso livre-arbítrio, nos ajudarem a tomar as melhores decisões, nos ajudarem a encarar as coisas tal como elas são, para nos guiarem no caminho do bem e da verdade. Jesus indicou 3 remédios eficazes para a doença e que, se eles forem utilizados, promovem a nossa reforma íntima e restauram a nossa saúde. São eles o perdão, a fé e o amor. Ora, com o perdão, nós limpamos as mágoas, limpamos as culpas, livramos de vibrações energéticas que são prejudiciais para a nossa saúde. Com a raiva, com o medo, com a fé, juntamos as forças divinas que são capazes de alavancar a solução para muitas coisas. Lembremos que Jesus nos advertiu que na Terra tereis aflições. A felicidade não é deste mundo. Nós sabemos onde é que estamos. Portanto, temos todos os motivos para manter a nossa fé raciocinada. E o amor, com o amor mergulhamos em um estado de equilíbrio, de alegria e de paz. E se nós pensarmos um pouco para trás na nossa vida, quantas coisas nós já conseguimos perdoar, quantos medos nós já conseguimos ultrapassar, quantas vezes conseguimos ajudar e quantas vezes somos ajudados por outras pessoas que ou não nos são nada ou até em determinada altura da nossa vida o relacionamento não era muito bom. Portanto, esta gestão das emoções, preciso que a gente tem aspectos muito, muito bons e que nos vão ajudar na evolução. Como espíritos imortais que somos, não é? E eu termino com um ponto do livro Pão Nosso, em que é do ponto 51, socorre-te a ti mesmo, em que Emmanuel nos diz: cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Não serve de nada nós tomarmos antiarrítmicos para depois, com um momento de exaltação, pôr tudo a perder. Combate a neurastenia e o esgotamento, no entanto, cuida de reajustar as emoções e as tendências.
persegue a gastralgia, mas educa os teus apetites. E ainda nos diz que guerreia a hepatite, entretanto livra o fígado dos excessos em que te comprasses. Consagra a própria cura, mas não esqueças a pregação do reino de Deus aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem o teu pensamento, se não se purificar e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de uma medida de trânsito para a inutilidade. Portanto, meus amigos, prece, gratidão, práticas saudáveis, o exercício físico, o amor, o perdão, a tolerância, a paciência tornam-nos imunes às agressões externas. Pronto. É fácil falar, é mais fácil falar do que fazer. Mas já muito nós fizemos e muito temos a fazer. Portanto, arregacemos as mangas com energia e com fé trabalhemos.